Sob um céu de chumbo e uma terra encharcada de sangue, ergueu-se o nome de um homem que ousou desafiar impérios com um grito, não de conquista, mas de liberdade. A Escócia estava acorrentada, seus campos pisoteados por botas inglesas, seus clãs divididos, suas esperanças soterradas sob o peso da tirania. E foi então que surgiu um filho das Highlands, forjado pela dor, alimentado pela perda, guiado apenas por um ideal. Ele não possuía coroas, nem exércitos, nem castelos, mas carregava nos olhos o fogo de 1000 guerreiros e na alma o destino de um povo. Esta não é apenas a história de uma revolta, é a lenda de um homem comum que se tornou símbolo eterno da coragem. Quando tudo parecia perdido, ele não pediu misericórdia, pediu liberdade. A névoa pairava sobre os campos úmidos das terras altas como um manto de silêncio, envolvendo a paisagem com um mistério ancestral. As colinas ondulantes, salpicadas de pedras erguidas pelos antigos, guardavam segredos esquecidos sob o vento que uivava entre os pinheiros. A Escócia do século XIII era uma terra dividida, não apenas por vales e montanhas, mas por juramentos quebrados, tronos usurpados e corações endurecidos pela opressão inglesa. Na vila de Elderslie, distante das muralhas frias dos castelos normandos, um menino com olhos cor de granito ajudava o pai a erguer uma cerca de madeira. Seu nome era William Wallace, e embora seus ombros ainda fossem estreitos, havia nele uma firmeza silenciosa, como se o próprio solo escocês pulsasse em seu peito. A cada golpe do martelo, o eco não era apenas de construção, mas de resistência. Malcolm Wallace, seu pai, era um homem grande, de mãos calejadas e olhar duro, mas havia ternura em sua voz quando falava com os filhos, especialmente ao contar histórias dos reis pictos e heróis que haviam defendido aquelas terras muito antes de qualquer invasor cruzar a fronteira. Para William, essas histórias não eram mitos, eram sementes plantadas em seu espírito. Certa manhã, cavalos cobertos de lama chegaram à vila, trazendo más notícias. O rei da Escócia estava morto e o trono vazio. Os nobres se digladiavam por poder, enquanto Eduardo I da Inglaterra, o martelo dos escoceses, via ali a chance de submeter todo o país sob seu jugo. Com sangue frio e mãos hábeis, enviava seus exércitos para manter a ordem, o que na prática significava pilhagens, enforcamentos e estupros mascarados de lei. Malcolm partiu para se juntar à resistência dos clãs das Highlands, levando o irmão de William, John, consigo. A despedida foi silenciosa. O menino ficou sozinho com seu tio Argyle, um homem letrado de espírito pacífico que decidiu cuidar de William com sabedoria em vez de armas. Se fores lutar um dia, que saibas por quê, dizia. E assim, entre o campo e os pergaminhos, William cresceu. Rápido demais para um tempo tão cruel. Meses depois, os corpos de Malcolm e John retornaram embrulhados em trapos, jogados à entrada da vila como advertência. William, ainda um jovem adolescente, ajoelhou-se diante dos restos ensanguentados do pai, sem chorar, com os olhos fixos no horizonte. Naquela noite, sob a luz fria das estrelas, ele enterrou os dois com as próprias mãos. Algo mudou em seu peito. A dor não o consumiu, moldou-o. Passaram-se os anos e Wallace tornou-se um homem alto, de olhar firme, astuto e gentil com os humildes. Retornou à vila não como guerreiro, mas como filho da terra. As feridas do passado permaneciam, mas ele as cobria com trabalho, com palavras, com gestos de amor. Lá reencontrou Murron MacLennan, sua amiga de infância, agora uma jovem de cabelos cor de trigo e riso tímido. Em seus olhos, William encontrou uma razão para permanecer em paz. Os dois se casaram em segredo, fugindo dos olhos atentos dos soldados ingleses, pois todo casamento escocês precisava de permissão real. Um pretexto para os senhores exercerem o cruel jus primae noctis, o direito de tomar a noiva na primeira noite. Mas Wallace desafiava em silêncio,
protegido pela floresta e pelos que ainda lembravam quem ele era. Porém, a paz é um luxo que o tirano não permite. Um soldado inglês tentou forçar Murron. Wallace interveio. No caos que se seguiu, ela foi capturada e executada publicamente, como exemplo. Seu corpo pendia sem vida, e com ela, morreu o último fragmento de contenção dentro de William. O homem que amava a liberdade tornou-se o guerreiro que lutaria por ela. Ele retornou à vila à noite. Com um punhado de homens armados com foices, machados e coragem, atacou o posto inglês, libertando o povo e matando o oficial responsável pela morte de Murron. Mas não foi um ataque de vingança. Foi o nascimento de uma revolta. Um incêndio em meio à escuridão do medo. O nome de Wallace se espalhou como o som de um trovão pelas montanhas. De boca em boca, homens começaram a marchar em sua direção, não por ouro ou glória, mas pelo sonho de quebrar as correntes que aprisionavam seus filhos. A rebelião havia começado. Os ventos das Highlands carregavam agora não apenas o frio cortante da noite, mas sussurros de insurreição. William Wallace, outrora apenas um camponês sonhador, tornara-se símbolo de esperança e fúria. Seu ataque à guarnição inglesa não foi apenas vingança, foi o primeiro golpe contra o império que esmagava a Escócia sob botas de ferro. As colinas ecoavam com passos apressados, pois homens dos clãs começaram a chegar. Ferreiros, pastores, caçadores, jovens com olhos ardentes e anciãos com lembranças de guerras antigas. Eles não vinham por ordens de nobres. Vinham por algo mais profundo, mais antigo, a vontade de serem livres, de andar sem medo, de enterrar seus mortos sem consentimento de um rei estrangeiro. William não usava uma coroa, tampouco exigia juramentos. Falava pouco, mas com força. Seu carisma não estava em pompa, mas em verdade. Diante do pequeno exército improvisado, olhava de igual para igual e dizia apenas: lutem comigo, não por mim. Aquelas palavras, simples e cruas, fincaram-se como espadas nos corações dos homens. À medida que marchavam de vila em vila, as fileiras cresciam. Cada localidade libertada era uma fogueira acesa no mapa, alimentando a lenda do Guerreiro Azul, uma referência à pintura de guerra que Wallace passou a usar no rosto, evocando os Pictos, os antigos defensores da Escócia. Mas o verdadeiro teste viria logo. Os ingleses, humilhados, enviaram reforços liderados por cavaleiros normandos experientes, homens de armaduras pesadas e táticas implacáveis. O encontro aconteceu nos campos abertos de Lanark, e ali Wallace mostrou não apenas bravura, mas inteligência. Conhecia o terreno como quem conhece os sulcos da própria mão. Posicionou suas tropas entre pântanos e ladeiras, forçando os ingleses a se dividirem e perderem a vantagem da cavalaria pesada. Quando o sol nasceu sobre Lanark, os ingleses avançaram confiantes, mas encontraram lanças ocultas sob o mato, armadilhas simples mas letais, e escoceses famintos por justiça. Wallace liderava do centro, sem armadura brilhante, mas com uma espada de lâmina larga, manchada de tempo e fúria. A luta foi brutal, o solo rapidamente tingido de vermelho. Mas ao final, os estandartes ingleses foram derrubados e os sobreviventes fugiram sob vaias e flechas. A vitória ecoou como trovão nos castelos da Inglaterra. Eduardo I, o rei implacável, viu seu domínio ameaçado por um homem sem título. Reuniu conselheiros e barões, furioso, jurando esmagar a rebelião com força total. Mas Wallace já não era apenas um nome, era um movimento. No campo de batalha, os corpos foram enterrados, os feridos tratados com ervas e cantos antigos. Wallace, com os braços cobertos de sangue seco, caminhava entre os homens, tocando ombros, olhando nos olhos. Ele sabia que aquilo era só o começo. Haveria traições, mortes e sacrifícios, mas também havia algo que ninguém podia mais apagar: o despertar de um povo. Naquela noite, ao redor da fogueira, os homens cantaram em gaélico. Não eram canções de guerra,
mas de lar, de lembranças, de liberdade. Wallace, sentado em silêncio, tocava o colar de Murron, feito de couro e pedra. A lembrança dela não o enfraquecia, dava-lhe propósito. No céu, as estrelas observavam em silêncio o nascimento de um herói. A Escócia, por séculos dividida, começava a reunir suas veias sob um só nome, não por título, mas por convicção. E esse nome era William Wallace. A névoa cobria os campos de Stirling como um véu ancestral. Era o outono de 1297 e as folhas mortas dançavam ao sabor do vento como presságio de algo grandioso. Do alto da colina, Wallace observava o curso do rio Forth, serpenteando sob a velha ponte de madeira, estreita, frágil e única passagem dos ingleses para o norte. Sabia que o tempo e o terreno estavam ao seu lado. Tudo dependia de um único momento. O exército escocês ainda era menor, com poucos escudos e muitos corações fervendo. Lado a lado estavam agricultores com foices, mineiros com martelos, padres com cruzes pendendo do peito e guerreiros veteranos de faces duras. Wallace caminhava entre eles sem armadura reluzente, apenas couro grosso e a espada ancestral às costas. Sua voz não era alta, mas cortava o silêncio como aço. Não venceremos com força, venceremos com astúcia. Ao sul do rio, o exército de Eduardo I reluzia em prata e escarlate. Eram milhares, bem treinados, comandados por Hugh de Cressingham e John de Warenne, homens arrogantes, certos de sua vitória. A ponte era estreita demais para a passagem em massa, e Wallace sabia que ali estava sua vantagem. Esperou, com paciência de predador. Ao amanhecer, o inimigo começou a atravessar. Em fileiras, lentos, expostos. Wallace ergueu o punho. Era o sinal. Flechas cortaram o ar, seguidas por uma carga feroz. Os escoceses desceram como uma avalanche furiosa, empurrando os ingleses contra o próprio peso da ponte, esmagando, sufocando. A água do rio logo se tingiu de vermelho, e o som dos gritos ecoou como trovão nos campos de Stirling. Os ingleses tentaram recuar, mas a ponte virou armadilha. Tropas ainda cruzavam quando o massacre começou. Cressingham, gordo e despreparado, caiu sob dezenas de golpes e dizem que sua pele foi usada como troféu. Wallace não celebrava. Seus olhos eram frios, calculistas. Era guerra, e guerra exige sacrifício. Ao fim do dia, a bandeira escocesa tremulava sobre a ponte destruída. Wallace não apenas vencera, humilhara o maior império da Europa com táticas de puro gênio militar. Os sobreviventes ingleses fugiram para o sul, levando nos olhos o medo de um inimigo inesperado. Um camponês que pensava como general. Os escoceses celebraram, mas Wallace apenas fitava o horizonte. Sabia que a resposta viria e seria brutal. Mas naquele dia, a Escócia respirou pela primeira vez. E o mundo começou a ouvir seu nome com reverência e temor. O campo de batalha de Stirling, antes verde e sereno, agora jazia coberto por corpos e aço retorcido. O cheiro de sangue, barro e fumaça era tão espesso quanto a névoa que voltava a cair com o cair da tarde. Wallace caminhava entre os mortos, sem desviar o olhar. Cada vida ali caída era o preço da liberdade, e ele jamais esqueceria o rosto de um só irmão. Morrison, o ferreiro de Ayr, jazia com a mão ainda firme no cabo do machado. O jovem Aidan, que nunca empunhara uma arma antes daquele dia, estava com os olhos abertos, mirando o céu como se ainda sonhasse com a vitória. Wallace se ajoelhou, fechou-lhe as pálpebras e murmurou algo em gaélico antigo. Não era prece, era promessa. Nos acampamentos os homens gritavam o nome de Wallace, um símbolo, uma lenda viva. Mas ele sabia o peso que isso carregava. À noite, em sua tenda, Alan, seu conselheiro e antigo monge, olhava para ele com preocupação. Cada vitória nos aproxima da resposta inglesa. E tu, William, te tornas mais que homem aos olhos do povo. Tornas-te alvo. Wallace não respondeu.
Em vez disso, pegou o mapa desenhado à mão com carvão sobre couro. Cercava Stirling com símbolos, prevendo os próximos movimentos. Sabia que Eduardo I não aceitaria aquela humilhação. A resposta viria rápida, com exércitos maiores, mais cruéis, mais preparados. Na manhã seguinte, os mensageiros chegaram com notícias do sul. Os ingleses queimavam vilarejos, puniam os camponeses, cortavam suprimentos. Era a resposta de um império ferido. Wallace reuniu seu conselho, homens rústicos de fala dura e olhos acostumados à morte. Eles querem que recuemos, que tenhamos medo, mas não lutamos por glória. Lutamos por casa, por sangue, por justiça, e justiça não recua. A estratégia mudou. Wallace começou a usar táticas de guerrilha. Atacava em emboscadas, destruía suprimentos, espalhava o terror psicológico. Tornou-se o fantasma das colinas, o lobo entre as árvores. Para os ingleses, era impossível capturá-lo. Para os escoceses, ele se tornava mito. Enquanto isso, nobres escoceses começavam a se dividir. Alguns viam Wallace como ameaça à antiga ordem. Outros queriam tomar o crédito de Stirling. Mas ele não buscava trono nem título. Buscava liberdade. E nesse silêncio entre guerras, entre sangue e fumaça, algo maior nascia. Não era apenas uma revolta, era o despertar de uma nação. No coração do inverno escocês, os ventos cortavam como lâminas e a terra endurecia sob a geada. Wallace e seus homens acampavam nas terras altas, entre vales profundos e montanhas cobertas de neve. As fogueiras lançavam sombras longas que dançavam como espíritos antigos, enquanto guerreiros esfregavam as mãos e afiavam suas lâminas. Cada noite trazia o rumor de novos traidores e de exércitos se formando no sul. Robert the Bruce, herdeiro de uma das casas mais antigas da Escócia, observava tudo de longe. Nobre de nascimento, dividido entre a fidelidade ao rei inglês e a paixão por sua terra, caminhava entre dois mundos. Fora educado para liderar, mas agora via seu povo morrer por algo mais puro que a política: liberdade. Ele cavalgava sob o luar até uma colina onde Wallace o esperava. O encontro era silencioso, tenso, como se o destino respirasse entre eles. "Se vieste me trair, não precisas da espada", disse Wallace, encarando Bruce com os olhos como aço frio. "Vim ouvir o homem que o povo já chama de rei." Silêncio. As brasas crepitavam. O som de uma coruja ao longe parecia um presságio. Wallace se aproximou. "O povo não precisa de rei, precisa de justiça, e justiça nasce com sangue, não com coroas." Bruce hesitou. Seu olhar era de alguém em conflito, mas também de admiração. Via em Wallace algo que ele mesmo desejava ser, livre da política, do fardo da nobreza, da hesitação. Ali, entre a neve e a chama, nasceu uma aliança frágil, costurada por palavras não ditas e pelo desejo comum de ver a Inglaterra ruir. Enquanto isso, no castelo de York, o rei Eduardo I esmagava uma taça contra a pedra ao ouvir as notícias de Stirling. Seu rosto era uma máscara de ódio contido. Chamou seus generais, ordenou a mobilização das tropas reais, convocou os senhores feudais do sul e jurou esmagar a rebelião com ferro e fogo. "Esse escocês aprenderá que a coroa pesa mais que a lâmina", rosnou ele. As engrenagens da guerra voltavam a girar, e as terras entre York e Glasgow logo seriam devoradas pelo fogo da vingança. A alvorada nasceu tingida de vermelho. Wallace marchava novamente. Seus homens cresciam em número a cada vila atravessada. Não eram soldados, eram agricultores, ferreiros, pastores com olhos firmes e ódio antigo. Armados com machados de lenha e lanças improvisadas, gritavam por liberdade com a voz dos séculos. O símbolo da cruz azul pintada em seus rostos se tornava o emblema de uma guerra santa por justiça. Robert the Bruce, mesmo envolto nas intrigas da nobreza escocesa, decidia finalmente mover suas peças. Em reuniões discretas, sob juramentos e silêncios cúmplices,
começou a reunir apoio entre clãs divididos há gerações. Sabia que unir a Escócia exigiria mais do que coragem. Exigiria sacrifício. Em um dos campos preparados para treinamento, Wallace caminhava entre os homens, corrigindo posições de ataque, ensinando a resistir ao impacto de carga de cavalaria e sempre repetindo as mesmas palavras. Eles têm muralhas, têm ouro, mas nós temos o chão sob nossos pés, e por ele morreremos de pé. Enquanto isso, em Londres, o rei Eduardo I, agora enfurecido, nomeava seu próprio filho, o príncipe de Gales, para liderar o novo avanço militar contra Wallace. Um jovem arrogante, cruel e despreparado, mas ansioso por provar seu valor. O rei sabia que o envio do príncipe não era apenas uma missão, era um teste de lealdade e uma armadilha para a Escócia. No castelo de Perth, traidores escoceses vendiam informações ao inimigo. Um mapa com trilhas por entre os fiordes, horários de patrulha, localização dos acampamentos. Wallace sabia que os ingleses estavam se aproximando, mas não imaginava que estavam tão perto. Ao anoitecer, durante uma vigília silenciosa, um jovem mensageiro chegou a cavalo, ensanguentado, com uma flecha ainda cravada no ombro. Com os olhos arregalados, caiu diante de Wallace. Eles vêm 1000, talvez mais. 3 dias ao sul, queimaram Dunfermline. O silêncio caiu como neve densa. Wallace fechou os olhos. E quando os abriu, o fogo do antigo William, o filho de Malcolm Wallace, o homem que vira sua esposa ser assassinada, voltou a queimar. Reúnam todos. Amanhã marchamos para Falkirk. A guerra deixava de ser apenas rebelião. Agora era pessoal. Agora era total. A planície de Falkirk parecia respirar sob o céu cinzento. Os ventos do norte sopravam como presságios de sangue. Wallace observava o horizonte montado em seu cavalo escuro, o rosto pintado com as marcas azuis da guerra. Atrás dele, seus homens se perfilavam em formação de círculos defensivos, os temidos Schiltrons, lanças longas cravadas no chão como muralhas de ferro. Não havia armaduras reluzentes, apenas roupas de lã manchadas de lama, mãos calejadas e olhos decididos. O exército inglês se aproximava. Era uma força disciplinada, comandada por cavaleiros com armaduras completas e estandartes que tremulavam com arrogância. Arqueiros galeses se preparavam nas colinas, dispostos como lâminas silenciosas. No centro, o príncipe de Gales exibia seu brasão com vaidade juvenil. Ao lado dele, os cavaleiros veteranos olhavam com desprezo para a resistência escocesa, convencidos de uma vitória fácil. Mas Wallace não temia. Conhecia o terreno, conhecia a alma de seus homens. Eles não lutavam por glória, mas por suas famílias. Por cada casa queimada, cada mulher assassinada, cada criança levada pelas tropas do sul. Com um grito que ecoou como trovão, ele ergueu sua espada. Hoje não somos clãs separados, hoje somos uma só espada. Por cada vida tirada, por cada injustiça, faremos com que o chão beba o sangue dos tiranos. O choque foi brutal. A cavalaria inglesa investiu como uma onda de aço, mas encontrou a muralha viva dos Schiltrons. Cavalos empalados gritavam de dor. Cavaleiros tombavam ao chão, em meio a lanças que se recusavam a ceder. Wallace estava em toda parte, brandindo sua espada com fúria sobre-humana, gritando ordens, sustentando seus companheiros mesmo quando o cerco apertava. Os arqueiros galeses, posicionados estrategicamente, começaram a disparar suas flechas em arcos perfeitos. As nuvens de projéteis negras caíam como chuva de agulhas. Wallace, percebendo o novo perigo, ordenou a dispersão dos anéis de lança. Homens corriam, se escondiam em valas rasas, tentavam resistir ao bombardeio cruel. A batalha se transformava em massacre. A infantaria inglesa avançava passo a passo, esmagando os grupos escoceses menores. A luta, antes equilibrada, começava a pender para o lado inglês. Wallace gritou, convocando todos para o centro.
Mas foi então que o pior aconteceu. Um som de trombeta surgiu atrás das linhas escocesas. Wallace se virou, esperançoso por reforços. Mas viu os estandartes de John Comyn e outros nobres escoceses que, comprados pelo rei Eduardo, recuavam. A traição estava consumada. Os homens de Wallace ficaram expostos. A linha se quebrou. A traição de Comyn e dos lordes escoceses que abandonaram o campo abriu uma ferida letal no coração da resistência. Wallace viu, com os olhos arregalados de ira e desespero, os estandartes de seus aliados desaparecendo na poeira. Era o colapso da retaguarda. Os ingleses não perdoaram. Lançaram sua cavalaria pesada como uma maré negra contra os escoceses desorganizados. Ainda assim, Wallace não fugiu. Ele se lançou para o centro do caos, puxando homens com ele, reorganizando linhas com pura voz e coragem. Lançava ordens entre o estalar das espadas e o urro dos feridos. Sua armadura improvisada já estava manchada de sangue. Não apenas de inimigos, mas dos irmãos de luta que caíam ao seu redor. Mesmo com a derrota iminente, ele se recusava a deixar que a chama da rebeldia se apagasse. Os Chiltrons remanescentes, apesar de partidos, ainda resistiam com feroz determinação. Um grupo de camponeses segurava a linha ao lado de Wallace, mal armados, mas inflamados de coragem. Um jovem ferido o olhou nos olhos e disse entre dentes cerrados: "Vamos morrer hoje?" Wallace respondeu com firmeza: "Talvez sim, mas morreremos de pé. E nossa morte será lembrada mesmo por aqueles que não tiveram coragem de lutar ao nosso lado." Chamas começavam a consumir os campos, incendiadas pelos arqueiros ingleses. A fumaça se misturava à poeira, criando uma cortina trágica sobre os corpos espalhados. Ainda assim, Wallace lutava como um gigante mitológico, derrubando cavaleiros com sua espada pesada, protegendo seus homens como um escudo vivo. Mas o peso era insuportável. Um golpe de lança o atingiu no ombro, rasgando carne e osso. Ele caiu de joelhos, mas se levantou, ofegante, escorrendo sangue, olhos ainda cravados nos ingleses à frente. Sabia que a batalha estava perdida, mas não a guerra. Com um último brado, ordenou a retirada dos sobreviventes. Recuar para viver, para recomeçar, para manter viva a esperança. Seus homens hesitantes obedeceram. Levaram consigo os feridos, arrastaram os caídos que ainda respiravam. Wallace ficou por último, abrindo caminho à força, golpeando até o fim, até que os sons do campo de batalha se apagassem às suas costas. Falkirk havia sido um desastre, uma derrota cruel, mas não uma rendição. Na mente de Wallace, a chama da liberdade queimava mais forte do que nunca. E na sombra dessa derrota, ele planejava se erguer novamente. Mais forte, mais temido, mais lendário. A Escócia estava quebrada, mas William Wallace não. Após a derrota em Falkirk, Wallace desapareceu como fumaça nas montanhas frias e florestas densas do norte. Para os ingleses, ele era agora um espectro, o inimigo invisível. Para os escoceses, era a última centelha de um sonho acorrentado. Enquanto os nobres negociavam sua rendição, Wallace tornou-se um rebelde sem pátria, sem exército formal, sem muralhas que o protegessem. Mas onde ele passava, deixava rastros de resistência, reunindo pequenos grupos de fiéis, aliados humildes, antigos companheiros, surgia em emboscadas rápidas, desaparecendo na névoa antes que os estandartes ingleses pudessem alcançá-lo. Ele trocou o campo de batalha pelos becos e trilhas esquecidas. Usava disfarces. Aprendera os sons das patrulhas inglesas à distância, o chiado dos escudos, o tilintar das correntes, o farfalhar das penas de falcão usadas pelos mensageiros do rei. Suas noites eram passadas em cavernas, celeiros, ruínas, sempre à margem da vida. Mas o frio que o consumia não era o das noites escocesas, era a frieza da traição.
Ele sabia que muitos dos seus antigos aliados agora banhavam-se em banquetes oferecidos por Eduardo I, o Rei de Ferro. Um homem o seguiu certa vez, silencioso e mascarado. Quando Wallace o encurralou com a lâmina no pescoço do espião, este sussurrou apenas: "Pagarão bem pela tua cabeça." Wallace não hesitou. Derrubou-o com um único golpe. Enterrou o corpo em silêncio. A recompensa por sua captura crescia a cada mês. As vilas onde ele era visto eram incendiadas, os camponeses interrogados sob tortura. Os relatos de sua presença espalhavam-se como lendas. Em uma noite, dizem, apareceu em Stirling e matou um capitão inglês com as próprias mãos. Em outra, libertou prisioneiros em Aberdeen, deixando uma mensagem esculpida na parede de pedra. A Escócia ainda respira, mas cada dia o deixava mais só. Muitos de seus homens caíram. Outros, vencidos pelo medo ou pela fome, o abandonaram. Mesmo assim, Wallace persistia. Um homem sem sono, sem descanso, sem perdão. E em sua alma, algo mais crescia. Não era apenas desejo de liberdade. Era a certeza de que a liberdade só nasceria em meio à dor. A Escócia não precisava de um herói, precisava de um mártir. O inverno chegava pesado, como se a própria terra escocesa lamentasse sua dor. Wallace caminhava pelas colinas de Lanark, cobertas por geada, onde os ecos do passado o assombravam. Ali, muitos anos antes, ele empunhara a espada pela primeira vez após a morte de sua esposa, assassinada por um xerife inglês. Agora, apenas o vento soprava, e ele era apenas uma sombra entre os troncos retorcidos. As cicatrizes em seu corpo não eram nada comparadas às de sua alma. Já não havia gritos de batalha ao seu redor, nem trombetas de guerra. Havia o silêncio dos fantasmas que deixara para trás. Havia o peso das vidas que não conseguiu salvar. Mas o rei Eduardo não se esquecia dele. E nem os homens do próprio povo. Robert Bruce, o nobre hesitante, agora dividido entre a ambição e a honra, mantinha-se em silêncio. Muitos clamavam por paz com a Inglaterra. Wallace sabia, não havia paz onde o aço ainda dominava a justiça. Foi então que surgiram os sussurros. Um nome, Sir John de Menteith, um cavaleiro escocês, Lord de Dumbarton, homem de confiança do rei inglês. Um traidor envolto em veludo, movido por promessas e moedas de prata. Ele estendia a mão em nome da reconciliação, mas Wallace sentia o cheiro da emboscada no ar. Mesmo assim, não fugiu, não se escondeu. Foi ao encontro. Não por ingenuidade, mas porque já carregava consigo a aceitação do destino. Numa noite sem estrelas, em uma granja nas proximidades de Glasgow, Wallace encontrou-se com os emissários de Menteith. O lugar era cercado. Cavalos, lanternas, soldados. Ele lutou com as mãos, com pedras, com o próprio corpo, mas foi dominado. Preso, acorrentado, com o rosto ensanguentado e os olhos ardendo de fúria, Wallace ainda ergueu a voz. Vocês podem matar o homem, mas não matarão a chama. Levaram-no sob a escuridão, escondendo seu rosto para que o povo não visse o que haviam feito. E atrás, nas sombras, Sir John de Menteith observava, em silêncio. A Escócia chorava, mas o rei Eduardo sorria. Finalmente o inimigo que o desafiara, que o humilhara, estava em suas mãos. E Londres se preparava para o espetáculo. Um julgamento sem justiça, uma condenação já escrita e uma execução que marcaria a história com sangue e fogo. A Torre de Londres se erguia como um colosso de pedra, indiferente ao homem acorrentado que adentrava seus portões. William Wallace, com o rosto coberto de hematomas e a barba por fazer, caminhava com passos firmes, mesmo sob o peso das correntes que cortavam seus pulsos. O povo de Londres o olhava como um monstro, incitado por meses de propaganda. Chamavam-no de assassino, bárbaro, inimigo do rei. Mas nos olhos de alguns havia dúvida, nos olhos das crianças, medo, e nos olhos das mulheres, compaixão.
Os guardas o empurraram escada acima, através dos corredores escuros do castelo, até o grande salão do julgamento. Ali, os lordes e bispos ingleses o esperavam, junto ao representante do rei Eduardo. Um tribunal de mármore e ouro criado para humilhar. William Wallace, bradou o juiz, você é acusado de traição contra a coroa de Inglaterra, assassinato de oficiais do rei e incitamento à rebelião. Como se declara? Wallace, mesmo ferido, ergueu o rosto. Sua voz ecoou como aço raspando pedra. Nunca jurei lealdade a um rei inglês. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz apertou os lábios, o olhar duro como granito. Você será levado ao cadafalso. Seu corpo será desmembrado, suas entranhas queimadas. Que o povo veja o preço da rebelião. Wallace não tremeu, não implorou. Apenas encarou seus carrascos com o mesmo olhar que tivera em Falkirk, em Stirling, em cada campo de batalha. Que o povo veja, sussurrou ele, mas que também ouça. Que ouça que ainda há homens livres, não houve defesa, não houve justiça. O veredito já estava escrito no sangue de sua esposa, nos campos queimados de sua terra. O que se seguiria não era punição. Era um aviso do rei. Ao sair do tribunal, um padre se aproximou, oferecendo a extrema unção. Wallace recusou. Diga a Deus que estarei com ele em breve, mas não hoje. Na escuridão da cela, naquela última noite, ele não dormiu. Suas mãos traçavam no chão os nomes dos amigos que caíram. Moray, de Bruce, de Hamish. Pensava em Marion, em sua risada, na brisa dos campos de Elderslie. E quando a aurora rompeu com o céu cinzento sobre Londres, os sinos tocaram. Não em celebração, mas como aviso. O martírio de Wallace estava prestes a começar. O carro de madeira avançava lentamente pelas ruas de Londres, puxado por 2 cavalos negros. Acorrentado, Wallace jazia sobre as tábuas, o corpo coberto por hematomas e cicatrizes abertas. Mas os olhos ainda queimavam. A multidão se aglomerava nas calçadas, empurrando-se para ver o homem que ousou desafiar a Inglaterra. Alguns atiravam frutas podres, outros apenas assistiam em silêncio, como se fossem cúmplices de um sacrifício que não compreenderiam até muito depois. No alto da colina de Smithfield, o cadafalso esperava, uma estrutura cruel de cordas, ganchos e lâminas. Carrascos com rostos cobertos ajustavam os instrumentos de execução com precisão ritualística. Acima de tudo, tremulava a bandeira do rei. Quando Wallace foi erguido, a cidade pareceu prender a respiração. O carrasco anunciou os crimes, mas a multidão não escutava mais palavras, escutava a presença, escutava o silêncio ensurdecedor da dignidade. A primeira etapa foi o enforcamento. Suspenso pela garganta, o corpo de Wallace se debateu, mas foi retirado antes da morte. Seu peito arfava, os olhos semicerrados. Então veio o suplício. O aço cortou sua túnica. Suas entranhas foram extraídas diante de todos. Mas ele não gritou, não implorou, não cedeu. A dor era um oceano, mas sua alma era montanha. No fim, sua cabeça foi erguida uma última vez. O carrasco gritou, suplica por clemência. Mas Wallace, com o último sopro de vida, abriu os olhos ensanguentados, fitou o céu e, com uma voz rasgada, ainda encontrou forças para pronunciar uma única palavra. Liberdade! O grito atravessou as eras. O machado desceu. O corpo foi esquartejado. Sua cabeça fincada na ponte de Londres, seus membros espalhados como aviso. Mas o povo, que antes zombava, agora chorava. Mulheres levaram as crianças embora. Homens abaixaram os olhos. E em cada rosto havia a sombra da dúvida. Quem era realmente o criminoso? E assim morreu Wallace, não como um rebelde, mas como um símbolo. A Inglaterra matou o homem, mas a lenda se ergueu.
A fumaça das forcas ainda pairava sobre Londres quando a notícia cruzou as colinas, rios e vales da Escócia. Homens simples pararam suas enxadas. Mulheres deixaram cair os cestos de colheita. Crianças perguntaram por que seus pais choravam em silêncio. Wallace estava morto. Mas o que morreu foi o corpo. A chama, aquela ninguém conseguiu apagar. Nas Highlands, os clãs ergueram tochas em honra ao guerreiro. Em cavernas escondidas, bardos cantavam baladas proibidas, suas vozes sussurrando o nome do homem que gritou liberdade até o último segundo. Em Stirling, um jovem chamado Robert olhava o céu com os punhos cerrados. Ele ouvira as histórias, vira o sofrimento do povo, e agora compreendia, a morte de Wallace não era um fim, era um chamado. No frio das pedras do castelo de Dunfermline, velhos conselheiros murmuravam, o martírio semeia rebeliões. E assim, nas sombras do luto, começou a germinar a vingança. Os ingleses pensaram que haviam vencido. Edward, já envelhecido e doente, acreditava ter encerrado a rebelião escocesa com o sangue de seu maior símbolo. Mas a Escócia não era terra que se domava com aço e forca. Em pequenas vilas, homens começaram a se reunir em segredo. Em igrejas, padres sussurravam sermões que não falavam de santos, mas de heróis. E nos campos, treinamentos silenciosos moldavam novos guerreiros. Robert the Bruce, até então hesitante, dividia-se entre a lealdade à coroa e a verdade que ardia em seu peito. Mas a morte de Wallace plantara nele a dúvida fatal. Não era mais sobre ambição, era sobre justiça, era sobre honra, era sobre terminar o que o mártir havia começado. Robert the Bruce cavalgava sozinho sob a chuva fina, o capuz encharcado escondendo seus olhos, mas não sua decisão. Cada passo do cavalo ecoava como o bater de um tambor de guerra. A morte de Wallace não havia sido em vão. Agora, não mais dividido entre o trono e a causa, Robert fizera sua escolha. Na abadia de Greyfriars, onde uma vez se ajoelhara diante de inimigos, agora desenhava com sangue seu juramento. Um golpe fatal ao rival escocês John Comyn selou o destino de ambos e o início de um novo capítulo. A Escócia não mais imploraria liberdade, lutaria por ela. Com a bênção de poucos e a fúria de muitos, Robert foi coroado rei da Escócia. A cerimônia foi simples, sem a pompa de reinos poderosos, mas carregada do peso de 1000 esperanças. Seus homens juraram lealdade não a uma coroa dourada, mas ao sonho que Wallace havia reacendido. Edward, o velho rei inglês, ouviu a notícia com ódio nos olhos doentes. Mandou exércitos atrás de Robert. Um a um, os castelos escoceses caíram. Um a um, os aliados de Bruce foram mortos ou forçados ao exílio. Mas Robert não quebrou. Escondeu-se nas montanhas, lutou como guerrilheiro, sobreviveu como fera. Na escuridão das cavernas, contou às suas filhas histórias de um homem chamado Wallace. E então, quando a Inglaterra pensava que ele estava morto, Robert ressurgiu. Mais feroz, mais determinado. A chama que Wallace acendera agora ardia em um exército inteiro. A Escócia se preparava. A batalha final se aproximava. E desta vez, ela não seria travada por um homem sozinho, mas por um povo inteiro que aprendeu, com Wallace, que a liberdade vale qualquer preço. O sol nascia sobre os campos de Bannockburn, tingindo de ouro a relva úmida. Uma névoa baixa rastejava como um fantasma, ocultando os milhares de homens que esperavam em silêncio. A Escócia, enfim, reunida. Homens do norte, das ilhas, das montanhas, pobres, camponeses, guerreiros, todos ali por uma ideia que William Wallace havia plantado e que Robert the Bruce cultivara com ferro e sangue. Diante deles, o exército inglês avançava como um mar implacável.
10.000 cavaleiros, arqueiros longínquos, tropas pesadas comandadas por Eduardo II, um rei sem a brutal astúcia de seu pai, mas com armas em abundância e arrogância suficiente para subestimar o espírito escocês. Robert cavalgou à frente de suas fileiras. Seu cavalo negro espumava, os olhos selvagens refletiam a tensão do campo. Ao redor, lanças tremiam nas mãos calejadas dos soldados. Ninguém falava, mas todos lembravam de Stirling, de Falkirk, da traição, da execução, do rosto de Wallace gritando liberdade. Robert desmontou, sacou sua espada e caminhou entre os homens. Falou pouco, seu olhar dizia tudo. Hoje, lutamos por aqueles que não puderam ver este amanhecer. Hoje, somos o que eles sonharam ser. O chão tremeu. Os ingleses avançavam, confiantes, pesados. Mas a estratégia de Bruce era diferente da de Wallace. Ele aprendera. Escavou o campo, posicionou seus homens em schiltrons, formações de lanças que pareciam muralhas vivas. As armadilhas esperavam. A paciência era sua arma, e então tudo se quebrou. A primeira carga inglesa caiu como uma avalanche. Mas ao encontrar os escoceses, o aço virou barro. Os cavalos tombavam nos fossos escondidos, os arqueiros perdiam mira no terreno irregular, e os soldados ingleses, presos pela própria massa, tornavam-se alvos fáceis. Gritos, estalos, sangue misturado à lama. Bannockburn havia começado, e Wallace, embora ausente, estava em cada golpe. O campo estava em chamas. Mas não pelas labaredas. Era o ardor da liberdade tomando forma no clangor das espadas, no trovão dos escudos, no bramido dos escoceses que lutavam com a fúria acumulada de gerações oprimidas. A primeira onda inglesa fora esmagada. A segunda hesitou. Eduardo II observava do alto da colina, pálido, perplexo. Seus cavaleiros estavam presos entre valas, lanças e pânico. A arrogância havia cavado sua sepultura. Seus generais suplicavam por ordens, mas o rei hesitava. Não compreendia como uma força menor, inferior em número e recursos, poderia dobrar seu exército. Robert de Bruce, coberto de sangue e lama, ergueu sua espada para o céu. Um grito ancestral brotou de sua garganta. Não o grito de um rei, mas o de um povo. E os escoceses avançaram como um muro de ferro e carne, esmagando a hesitação inimiga com disciplina e paixão. Arqueiros ingleses, isolados, foram caçados. Cavaleiros, desmontados, imploravam por rendição. Eduardo fugiu, protegido por um punhado de homens. Seu estandarte caiu no campo. A bandeira inglesa pisoteada por camponeses com corações de aço. O silêncio após a carnificina era como um sussurro dos mortos. O campo jazia coberto de corpos, estandartes caídos, sangue e suor, mas também esperança. Bruce olhou ao redor. Não sorriu, mas em seu olhar havia paz. A Escócia era livre, não por tratados, não por concessões, mas por escolha, por sangue, por coragem. Na colina, um jovem soldado fincava no chão uma cruz feita de lanças quebradas. Sobre ela, um pedaço de tecido azul e branco, improvisado, sujo, rasgado, tremulava com orgulho. A cruz de São André. E ali, acima da fumaça, o espírito de William Wallace parecia pairar, invisível, eterno. Nenhuma estátua o prenderia, nenhum império o apagaria. Seu grito atravessaria os séculos, ecoando entre as montanhas, entre os campos, entre os homens que jamais se ajoelharam. Eles podem tirar nossas vidas, mas jamais tirarão nossa liberdade. E se você gostou desse vídeo, eu lhe convido a se inscrever no canal para receber novas histórias fascinantes. Compartilhe com um amigo que não conhecia essa história, deixe seu like, comente o que achou e deixe sua sugestão de quem você gostaria de ver aqui no canal. Até a próxima!